Vamos adentrar no capítulo 10 do livro de São Mateus. Por isso, ó Senhor, conduza-nos, Senhor, em tua vereda e na tua verdade, Pai, porque queremos aprender contigo, Senhor, porque tu és maravilhoso. Amém. E em ti, Senhor meu Deus, habita toda a verdade. Amém. Essa verdade que nós procuramos, Senhor, porque somente através dela nós poderemos nos livrar desta era tão tenebrosa e tão pestilenta. Por isso suplicamos a tua misericórdia e a tua ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Dou glória e aleluia e canto ao meu Senhor, ao Deus tão poderoso que veio me salvar. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu quero lembrar só de uma estrofe deste hino Fonte Transbordante, que diz assim: quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Amém. Eu o exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. E no sentido da palavra, veja, Deus, ele veio, veja, para salvar o perdido réu. Aqui, um perdido réu, o poeta se referindo a ele, veja, mas é para salvar o perdido réu. Cedo ou tarde, nosso dia vai alvorecer. Não é verdade? Muitos vai ser uma alvorada. Aquele amanhecer lindo de primavera. Mas para muitos, a Bíblia diz, não é eu quem eu digo, porque a Bíblia diz que muitos virão naquele dia. Veja. Se tratando da salvação gentílica, porque nós somos gentios, então com os gentios o Senhor ele trabalha com unidades. É verdade? Com os gentios, veja, Deus ele trabalha como indivíduos. Agora, para os judeus, Deus trabalha com o coletivo, com a nação judia. E quando nós todos nos encontrarmos naquele dia para coroar o nosso Cristo, então seremos tantos como areia da praia. De todas as eras, desde quando o mundo é mundo, veja, naquele dia nós todos, veja, não somente judeus, mas a família Jesus Cristo, veja, seremos uma só nação, um só povo, então nós iremos coroar o nosso Rei. Aleluia! Veja, mas para nós gentios, o Senhor trabalha como indivíduos. Um estará moendo, dois estará moendo, um será levado, outro será deixado. Então, haverá dois na cama, um vai ser, veja, Deus trabalha com os gentios de uma forma individual. Veja, por isso cada um de nós, independente se for através da forma que tivermos que, quando o nosso corpo bater no chão, nosso espírito está neste alvorecer, neste grande alvorecer. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Agora, Deus, ele é criteriosíssimo. Veja,
chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Veja, Jesus chamou a ele os 12 discípulos, veja bem, e deu autoridade, veja bem, inclusive para Judas Iscariotes, aquele que o vendeu por 30 moedas de prata. Veja, Judas, ele também foi agraciado com essa, porque a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia, e como nós acabamos de dizer, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Pedi e dar-se-vos-á. Hoje eu estava conversando com o irmão ali, o irmão Djalma, e eu disse para ele: irmão, não tem como fugir dessa regra. Não tem, porque é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, confia e descansa. Porque ele diz: aquele que bate, abre. Amém. Não é verdade? Amém. Quem busca, acha. E quem procura, encontra. Amém. Veja bem, é uma ordem celestial, é uma ordem divina. Veja. Agora, veja, o propósito de Deus tocante a essa promessa é para que os filhos de Deus desfrutem dela, vamos usar um termo, civilizadamente. É verdade? Usando, veja, que nem foi Abraão, que nem foi Jó, não é verdade? Jó, ele era um homem tão abençoado que, veja, aquela bênção não subia para a cabeça dele. Ele era um homem tão tranquilo, tão confiante a Deus, que vinha Senhor, meu Senhor, olha, vieram lá e levaram. Não, calma, descansa, calma, veja. Ele, mas como aconteceu isso? Por quê? Como é que... Não, calma, veja. Saúde, obrigado. Perdão. Veja. Esta é. Então nós temos que descansar nisso e não, veja, duvidar da palavra de Deus. Porque, veja, agora aqui, ó, quando nós vimos cá, veja, 3 capítulos atrás, o Senhor Jesus adverte os mesmos discípulos dizendo: nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Veja. Agora, pelos frutos é que se conhece. Mas que fruto? Os meus frutos tocante às Escrituras. Veja. Lógico que pelo homem, veja, eu vou fazer qualquer coisa, por exemplo, eles sempre vão querer distorcer, não é verdade? Porque as pessoas, ela tem essa tendência de sempre olhar com um sentimento mal, duvidando, querendo sempre pôr, por uma negativa tocante, veja. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, veja, mas Jesus não era tão... Não, Deus, veja, nós temos ordens a cumprir. Veja. Essa mesma ordem que ele deu para os discípulos, ela veja, no lado espiritual, ela
nos acompanha até hoje. Por isso, nós aprendemos que nós nunca podemos basear uma doutrina sã através somente de prodígios e maravilhas e milagres, não. Isso, veja, isso acompanha, veja bem. Por quê? Porque Judas estava entre eles e era o ladrão. Não é verdade? Veja, mas ele recebeu os mesmos por quê? Porque a palavra de Deus, ela é irrevogável. Deus sabia tudo o que ia acontecer. Amém. Amém? Então esse livro, irmão, todas essas coisas ficou para nosso testemunho. Veja. Deus ordenou-lhes, veja. Vamos ver o que Deus ordenou a eles, veja. Não ireis pelo caminho das gentes, quer dizer, os gentios, que somos nós. Veja. Tanto que aquela senhora, uma mulher sirofenícia, ela vinha, Davi, filho de Deus, tem misericórdia de mim, mas eu não vim aqui eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não vou lançar o pão dos filhos para os cachorros. Porque não era o nosso momento, não era o nosso tempo. Veja, o tempo era dos judeus. Veja, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, veja, agora aquela senhora, ela podia se explodir. Mas tu não é Jesus, o bonzinho, o queridinho, que cura, como é que assim, eu não posso, você está entendendo? Mas ela... Saúde. Amém, obrigado. Amém. Então veja, mas ela permaneceu humilde. Ela permaneceu hoje. Bem, tá, deixa para lá. Então veja, vamos voltar aqui à nossa escritura. Não irei pelos caminhos das gentes, nem entreis em cidades de samaritanos. Nós sabemos que samaritano é uma mescla de gentil e judeu, né? Nós acreditamos que os samaritanos, eles foram fundados por Cã, filho de Noé, quando ele foi expulso. Veja, os samaritanos também esperam por Deus, os samaritanos também esperam, veja, por quê? Porque ele vem de uma origem, veja, ele era filho de Noé. Então ele sabia que tudo aquilo que Deus proporcionou para que Noé e sua família, veja, se escapasse através do dilúvio. Então aquilo ali, por mais, veja, por mais que muitas vezes nós não entendemos o nosso papai, a nossa mamãe, quando eles são às vezes duros conosco, veja, mas nós sabemos que eles nos amam. Veja. Então veja, assim é Deus. Deus, ele não pode ser maleável a ponto de, veja bem, de perdoar um pecador que não quer perdão. Veja, Deus, o Senhor Jesus, ele veio com um objetivo, e um único objetivo: veja, cumprir as Escrituras. Amém. Veja bem, não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual era a casa de Israel? Quem é Israel? Jacó. Veja, de Jacó veio as 12 tribos e formaram, veja, e depois lá no vale de Jaboque, quando Jacó lutou com o anjo, e o anjo, o Senhor mudou o nome dele de Jacó para Israel. Veja, vide as ovelhas perdidas da casa de Israel, da casa de Jacó, daquela genealogia pura, veja, porque quando Jacó, presta atenção nisso, meus irmãos,
Quando Jacó veio atemorizado porque ele ia encontrar com seu irmão Esaú, que tinha lhe prometido matar depois do luto do seu pai. Veja. E ele temia e tremia com medo do seu irmão Esaú. E veja. Mas ele mandou um pouco de filho, um pouco de presente, outro pouco de filho, um pouco de presente, e foi quebrantando, e veja, e por ordem de Deus, veja, na verdade, aquilo foi quebrantado, um perdoou o outro, na verdade, porque, veja, quando Labão, a Bíblia diz que Raquel, ela tomou os ídolos do seu pai. Ela tomou os ídolos do seu pai. E o seu pai Labão veio furioso atrás de Jacó. Quando Jacó tomou tudo que era seu e estava partindo para a sua terra natal. Então Deus apareceu num sonho para Labão e disse: olha, tu fica de boa. Tu não vai fazer nada contra o meu servo Jacó. Veja. Não fala nem bem nem mal. Tu abre a baga. O que tu vai falar com... Veja, porque Jacó era o escolhido de Deus. Desde o ventre da sua mãe. Por isso, as pessoas acham que, veja, Rebeca, mulher de Isaac, pai de Jacó, ela sabia, porque Deus, ela via que aquilo estava por demais no ventre dela, e ela foi ter com Deus e disse: não, duas nações, lutam dentro do teu ventre, e o maior servirá ao menor. Quer dizer, o maior é o primogênito, não o maior em estatura, não o mais forte, não, veja, o primogênito, veja, o primogênito servirá. Veja. Então por isso ela não teve, por isso ela disse: então seja maldição contra mim, porque ela sabia que Deus tinha falado para ela que isso ia acontecer, e que Esaú não ia dar o mínimo para a sua primogenitura. Assim, veja, assim como Israel deu a mínima para Jesus. Veja. Não há nada novo debaixo do céu. Amém. Nada novo, tudo que foi ontem, hoje vai ser amanhã, veja bem. Então assim hoje, veja, Israel, festa do tabernáculo, festa da trombeta, festa do jubileu, festa, veja. Mas quando ele estava diante do Messias, do seu remidor, o que aconteceu? Eles deram de mão no Messias. Veja, assim como eles deram de mão em Moisés. Veja, eles irritavam tanto Moisés, veja bem, que fizeram com que Moisés pegasse o cajado dele e batesse na pedra, ao invés de falar com a pedra, que ela desce com a rocha, que ela desce rocha, e a Bíblia diz que a rocha era Cristo. Então, meus irmãos, veja, não vá, veja, Jesus deu ordens expressas aos 12, que eles não fossem pelo caminho dos gentios, não entrassem na cidade dos samaritanos, veja, que era uma mescla, né, de cão com, e veio, veja, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Veja bem, mas uau, é chegado o reino dos céus, mais de 2000 anos. Veja. Então seria essa a questão que faz com que um homem duvide de Deus e comece a inventar religiões, inventar questionamentos, e desprezando o amor de Deus que veio para nos redimir, para nos salvar. É chegado o reino dos céus. E se é chegado o reino dos céus, então é chegada a destruição da raça humana que
amam mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, como está escrito aos Romanos capítulo 1. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Veja, dizendo-se sábios, em seus discursos se desvaneceram. Olha, rapaz, eu sou PhD, DDD em teologia, doutorado, bacharel, só devia ter 20 dedos na mão que eu ia encher de anel de doutorado. Veja. E eles começam a considerar um mais do que o outro, do que agora os 12 apóstolos, os 11 apóstolos não. Veja. Por isso, quando eu viro as costas para a doutrina desses homens, eu estou virando as costas para Deus. Quando eu viro as minhas costas para a doutrina dos santos apóstolos e os profetas, eu estou virando as costas para o próprio Deus. Porque foi Ele que enviou esses homens. Então eu não tenho que agregar nada e nem diminuir nada. Eu tenho que andar nessas pisadas. Nesta igreja que já está fundada, nós não temos que achar nada. Já está tudo achado. Veja. E foi revelado pelos seus santos apóstolos e os profetas, da qual a principal pedra de esquina é Jesus Cristo. Veja. Então por hoje, agora vamos continuar aqui, nós vamos ver o tamanho da discrepância desses, veja. É tão fácil, irmão, Jesus disse, olhai para o fruto da árvore. Veja, olha só. Veja. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Você está? Veja bem, veja. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Não leve dinheiro nenhum, não leva não. Vai pregar o evangelho, vai. Veja. Nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Veja. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Veja, procurai saber. Mas como eu vou procurar, como eu vou saber? Veja a recíproca do fruto. Deus não mandou ele, procura os pobres, mas não, quem for digno. E como? É como dizia os antigos, né? Não é porque tá vazio. Porque quando está cheio, ela vem compacta, ela não faz barulho. Então veja bem. Então é isso. Veja, a Bíblia diz que o Espírito ele testifica. Por isso, veja, João disse: olha, se alguém vir ter com vocês trazendo um evangelho diferente desse, do que nós já temos ensinado, nem o receba esse tal na tua casa. Por quê? Porque a má conversação corrompe o bom costume. Veja, daqui a pouco você vai já, mas que legal, né? Uau! Veja. Olha, a televisão é do diabo. Lá entregou a televisão para o diabo. Hoje, na verdade, os crentes estão tudo com televisão e assistindo tudo quanto é tipo que veja. Graças a Deus, na minha casa, a Globo, a Record, Bandeirantes, SBT, quase uns 20 anos, elas são lixo. Mas até a Record que faz os filmes lá de Jesus. Irmão,
há muita legal, tem muita coisa ali, veja, mesmo quando assim aquela produção, assim, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, hein? Nossa, mas há tanta sensualidade ali, veja, você está entendendo? Além que eles misturam épocas e, na verdade, veja, então o que eu quero aprender a Cristo, eu tenho que vir para a Bíblia, eu não preciso de nenhum filme, eu não preciso de nada. Veja, o que eu preciso é de uma boa e antiga Bíblia para eu conhecer Deus, veja, e então, por aqui, veja, nós sabemos quem é digno e quem não é digno. Porque assim também, veja, não estou falando de uma religião manufaturada, de um crente manufaturado, um crente fronteiriço, não é verdade? Mas estamos falando de homens e mulheres legítimos, cristãos legítimos, que não pecamos contra a palavra de Deus na pura consciência. Veja, somos falhos, passivos, mas veja bem, nós nunca nos aproveitamos desse, veja, nós não fazemos disso uma muleta para nós pecarmos, veja. Aí, a praia do diabo, os crentes estão tudo lá. Primeiro dá para o diabo, depois vai lá e se joga com o diabo. Não é verdade? Veja. E, bem, veja. Veja. E quando entrardes naquela casa saudaia, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Como assim, meu irmão? Por exemplo, eu chego na casa de uma pessoa, a paz do Senhor, amém. Ah, nós todos, veja, ele não recebeu a paz. A paz do Senhor, meu irmão, amém. Ele recebeu a paz. Ele recebeu a tua saudação. Amém. Aí você abençoa. Aí nós abençoamos. Tem pessoas que parece que quando você diz assim, Deus te abençoe, parece que ela se sente humilhada, que ela se sente assim que eu estou inferiorizando ela. Deus te abençoe. Ah, nós todos, a nós todos. Ô irmão, em nome de Jesus, não faça isso. Diga amém. A paz do Senhor seja contigo, com a tua casa. Amém. Amém. Aí sim, veja, Deus te abençoe. Amém. Hein? Veja, aí você deitou a sua bênção sobre aquela casa. Agora ela, toma ela, fica quieta, não fala mais nada. Veja bem. E se ninguém vos receber, nem escutar a vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, veja, irmãos, agora veja bem, hoje, vamos falar de uma, ai meu Deus, a minha mulher vai brigar comigo se eu falar, mas, lamento, chega a testemunha de Jeová. Veja bem, veja aqui, ou qualquer outra religião, por exemplo, vamos generalizar, chega um trinitariano que confessa a Santíssima Trindade, ou até mesmo unicista, mas não traz em si toda a doutrina, porque tem muitas pessoas que se batizam em nome de Jesus, mas a Santa Ceia não é a Santa Ceia que Cristo ensinou aos apóstolos. Veja, então é isso que nós temos que prestar atenção, porque nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos que ser simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Veja, vem uma religião, porque, olha só, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa, quer dizer, então veja bem,
Palavra de quê? De uma religião ou a palavra de Deus? Veja, porque o Espírito, ele testifica. O orgulho, veja, aquela jactância do homem é que faz com que ele não aceite a verdade. Veja. É isso, veja bem, que faz com que nós temos tantas opções, um cardápio gigantesco de religião. Que nem diz aquele filme, uns fede mais, outros fede menos. Veja. Mas melhor ter fé de mais do que fé de menos. Mas fé no quê? Na palavra. Veja. Deus enviou esses homens e olha, bom, veja. E da mesma forma, veja, até o dia de Pentecostes ele disse, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ali eles receberam para ir em todas as gentes, em todas as nações, em todas, veja, samaritanos, gentios, veja. Mas até então, a palavra, ela tem de se cumprir, e ela vai se cumprir, você as recebendo, você não recebendo. Quando eu recebo a palavra de Deus e peleio por ela, veja bem, Deus, ele vai me agregar o conhecimento. Deus vai me agregar a revelação, porque sem revelação não adianta você fazer 50 anos, 100 anos de teologia. Veja, isso vai servir para te condenar. Veja. Deixa eu ver. Olha. Portanto, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. E o que é uma impiedade? É quando eu deixo, veja, a maior impiedade é quando eu deixo de pregar o Evangelho, o mesmo Evangelho, para criar um outro Evangelho. Veja. Porque não há impiedade, não há coisa mais sarcástica, mais cruel do que a mentira. Por isso, o pai dela é o diabo. Veja. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Veja. Porque quando eu não falo a verdade, eu estou retendo a justiça. E, veja. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Olha, você vê aqui, você vê os frutos? Veja. Deus faz com que aquele fruto se manifeste para que você fique. Veja. Agora, Deus manifestou, Deus mostrou. Agora, eu tenho livre-arbítrio, correto? A coisa mais linda que Deus deu para o homem foi o livre-arbítrio, quando ele usa de boa fé. Agora, quando ele acha, porque Deus já perdoou, então eu posso ir. Meu Deus, irmão, você não entendeu nada. Você não entendeu nada do plano de Deus, nada. Nada. Quando você acha que você pode amar o mundo e Deus, você não entendeu nada do sacrifício de Cristo, nada. Como diz, você tem que voltar ao fundamental. Você não entendeu nada. Porque não há duas verdades, não há duas doutrinas, não há somente uma, irmão. E veja, e dependendo do ângulo que você vê, veja, ela pode se tornar fadonha, ou ela pode se tornar
suave, alegre. Veja. É que nem aquele bacalhau, né? Quando a gente bebia, hoje tem sabor de morango, sabor de laranja, tem tudo. Mas no nosso tempo, quando você bebia aquilo, tem que trancar o nariz para engolir aquilo, não é verdade? Mas depois que você engoliu o benefício dela, tá entendendo? Você via que a coisa não era tão mal assim, né? Você via que a coisa não era. Assim são os resultados da fé perfeita. Não uma fé perfeita criado um título lá, a fé perfeita, e vamos construir uma igreja em cima disso. Não, a fé dos santos apóstolos e os profetas, a qual a principal pedra de esquina é Jesus Cristo. Não vá atrás de mentira, irmão, Jesus te ama. Não pense porque você está entrando numa fria. Veja, olha, veja. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Veja, para que Deus fica inexcusável quando nós olhamos para dentro do nosso ser. Não é verdade? Você não precisa ser um cristão para saber que a traição, o adultério é pecado, correto? Amém. Por quê? Porque isso faz parte da tua natureza. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém. Ninguém precisa dizer, olha, roubar, mas nada bonito. Por quê? Porque isso já está na nossa natureza. Mas, veja, nós muitas vezes honramos mais a criatura do que o Criador. Não, mas é o meu amigo, eu vou junto. Não, mas é minha... Você está entendendo? Mas o homem, quando ele olha para a sua natureza, não é verdade? Ele sabe, veja, que porque isso faz parte. Por isso, as coisas de Deus, elas são... Veja, Deus se torna inexcusável quando nós olhamos com sinceridade para o nosso ser. É simples. Por isso o Senhor Jesus, ele disse, veja, um novo mandamento vos dou. Amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua devoção, e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, cumprir os 10 mandamentos. Oh, glórias a Deus, aleluia. Amém. Está vendo como não é? Está vendo como tudo depende do ângulo que nós vimos? Que tudo depende da forma... Veja, de que ângulo nós vemos a coisa? Veja, Deus é tão perfeito, veja, um novo mandamento vos dou. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo, veja, e o teu próximo como a ti mesmo. Eu fazendo isso, eu cumpri os 10 mandamentos. Veja. Portanto, olha, irmão, agora aqui, que nem dizia o papai, agora começa a torcer o pepino. Olha, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Veja, ainda acham que podem enganar a Deus. Jesus disse, olha, está aqui, se o homem tiver o cabelo comprido, ele desonra a Cristo. Aí, veja, e as igrejas, tudo bem, não, aqui pode. Veja, conhece a Deus, mas veja, ignoram a Deus. Somente um pretexto para ter os seus alforjes com ouro, com riqueza. Veja, a igreja, depois do dia de Pentecostes, as pessoas tinham 2 propriedades, eles vendiam uma, chegava lá, ó irmão Pedro, está aqui,
E não perguntava nada, não sabia por quê. Porque, veja, o testemunho, aquilo testificava. Não, Pedro não vai comprar um jet ski, Pedro não vai comprar não, Pedro vai, veja, ele vai alcançar os irmãos. Veja, ele dava o devido destino para aquilo. Ô irmão, eu tenho vergonha quando vejo o pastor dizer que dízimo é salário dele. Isso me entristece. Veja. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Rapaz, sou bacharel em teologia, doutorado, PhD, BBB, e meu Deus, é tanta coisa, hein? Que nem diz, me perdoe a sinceridade, estudam para burro, para serem ignorantes convictos, para ferrar a vida do semelhante. É para isso que eles fazem essas teologias intermináveis, para ferrar com a vida do próximo e ser chamado de doutor. Esta é a grande meleca, para ferrar a vida do seu próximo, porque ele não quer descer do seu pedestal e dizer: olha, eu estudei até hoje para burro, Deus, Senhor, me perdoa. Peguei a imagem e semelhança de Deus e transformei ele num animal irracional. Veja, amando mais a mim, amando mais o meu do que a Deus. Mas irmão agora o irmão vai receber salário, o irmão vai gravar CD, pega pra ti, nego. Não, eu já tenho pecado demais, eu já sou fraco demais, eu preciso me aperfeiçoar em Cristo, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu já tenho problemas demais, não me arrume mais problemas, a menos que eu vá e leve Cristo comigo. Pois é, irmão, então, fique para ti, eu não, muito obrigado, eu não quero, fique para ti. Agora, alguém é melhor do que alguém? Não, há somente um que é bom, e esse é Deus. Esse é o verbo feito carne. Esse sim, este é bom, porque morreu por por um perdido pecador, um perdido réu, réu em todos os sentidos, condenado, para nós terminarmos, olha só, e mudaram a glória de Deus, um Deus único, eles querem fazer três, como se houvesse um Espírito mais santo do que o próprio Deus. Misericórdia, homem. Só irmão, em nome de Jesus, desperta tu que dorme, desperta, ei, aleluia, desperta tu que dorme, desperta tu que dorme. Um Deus, ouves, ó Israel, eu sou o teu Deus e fora de mim não há Salvador. Amém. Ei, aleluia, veja, é um Deus que nos abraça, é um Deus que nos chama para dentro, é um Deus que nos chama para a comunhão, é um Deus que nos chama para termos uma unidade, um companheirismo com Ele. Amém. Oh meu Deus, eu não queria me exaltar, um golinho d'água, mas afinal de contas eu sou humano. Veja bem, e mudaram a glória do Deus incorruptível. Irmão, sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas e maldições. Veja, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que Deus também
Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Não, agora tem a igreja do... Não é verdade? Tem igreja do pelado, tem igreja do trinitariano, tem igreja do unicista que não é unicista, tem igreja para tudo. Igreja do homossexual, igreja da transexual, igreja, veja. Irmãos, Deus, Ele ama o pecador, mas Deus abomina o pecado e Ele tem cura. Deus tem libertação, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Veja, agora, veja, mudar a semelhança de um Deus incorruptível. Ai não, irmão, não, importa o que está no teu coração, irmão. Não, Jesus, não, irmão. Teatro, cinismo para não usar um termo mais qualificado para isso. Né? Vamos deixar assim, né? Cinismo. Não. Pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus, acorda. Isso é uma eternidade, isso não é brincadeira, irmão. Que nem eu estava falando com o irmão hoje à tarde. Eles vão querer dar tudo que tem, veja, pelo que nós temos, pelos que nós recebemos de graça e pela graça. Agora nós não vamos transformar essa graça em uma desgraça e dizer, não, eu posso porque Deus já pagou tudo, eu posso. Não, mas não é assim que a Bíblia fala. Não é assim que a Bíblia fala. Agora, você mudar a imagem, veja, de um Deus incorruptível em imagem de homem, de réptil e de quadrúpede, hein? Quer dizer, de um irracional. Veja, é chamar Deus de besta. Você está chamando Deus de uma besta fera, isso vai lhe custar muito caro. Trevas e ranger de dentes, sai dela, povo meu. Irmão, você está pisando no sangue de Cristo quando simplesmente você não luta por isso. Porque você é imagem e semelhança de Deus, tu és a imagem e semelhança de Deus. Vamos correr para Cristo, vamos buscar a Cristo. Larga, para com essas, vamos dizer um português bem claro, essas frescuras e lute. Amém. Lute, ninguém é perfeito, mas lute. Não te entrega, vivente. Ei, olha só. Veja. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Deus não é três, Ele é um. Amém. Deus, Ele não é três, Deus é um. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o derradeiro. Amém. Deus, Ele é um. Amém. Não existe dois deuses, muito menos três. Amém. Veja. Pelo que mudaram, pelo que também, versículo 25, eu estou lendo em aos Romanos capítulo 1, agora no versículo 25, pelo que também, 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Amém. Amém, irmão, não faça isso. Não faça isso. Clame e busque a Deus, porque Ele está aonde você pode encontrá-lo. Veja. Pelo que também Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. Veja. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. Hein? Agora você vai dizer que o homossexual vai herdar o reino dos céus? Ô irmão, não minta. Não seja um discípulo de Satanás, porque isso é uma mentira. Agora diga a ele que Jesus o ama e que Jesus tem cura, Jesus liberta. Diga isso a ele. Veja. Torpeza, recebendo em si a recompensa que convém ao seu
Erro. Isso é um erro. Veja. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, veja, vai na onda desses pastores mentirosos, desses padres mentirosos, desses corruptos, vai e ignora a Bíblia e vai crer neles. Vai. Você vai se arrepender tanto, meu irmão. Você vai se arrepender tanto, minha irmã. Porque você está pisando o sangue de Cristo. Lute. Veja. 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso. Vai. O livre-arbítrio, vai. Tu quer ignorar? Tu não quer vir à fonte transbordante para receber a cura? Para receber a tua cura, a tua libertação? Vai. Só que depois não reclama. E com certeza vai reclamar e muito. Pode ter certeza, irmão. Veja. Para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja. Agora, você acha que Deus está falando só da homossexualidade? Olha, do avarento, do ladrão, do invejoso, do homicida. Veja. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte. Veja, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também consentem aos que as fazem. Vai botar um satanista para governar o teu país? Vai. Aí depois você vai orar para Deus. Vai lá, vai e coloca um satanista. Não, a política é do diabo, veja. E deixa o diabo tomar conta da nação. Vai lá. Na verdade, não estou dizendo que Bolsonaro é ele está muito longe de ser um cristão, mas ele não é um satanista. Veja, essa é a diferença. Um é um satanista convicto, adorador. Veja, e um enganado, como muitas pessoas boas, de boas índoles, veja, estão enganadas e acham que aquilo ali não faz mal, isso aqui não faz mal, e gaita de foguete importa o meu coração. O diabo te enganou, meu irmão, sai dela. Porque se tu tem Deus no teu coração, a tua boca fala dele, os teus frutos vão passar a ser outros. Porque Deus é digno de cada esforço. Deus é digno de cada oração, de cada pedido. Senhor, me ajuda. Senhor, e Deus é rico em misericórdia e vai nos acudir. Amém. Que Deus te ilumine. Quer dizer, essa luz já está em nossa natureza. Amém. Que nós tomamos posse disso e clamamos a Deus enquanto podemos achar. Deus os abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.